Boa noite para todos. Hoje vamos falar sobre o hipotireoidismo. O nosso grupo é composto por mim, Beatriz Charbel, Esther Ferreira, Bárbara Artson, Bárbara Rocha e Aline Castro. Antes de falar sobre o hipotireoidismo, iremos fazer uma introdução sobre a tireoide e seus hormônios. A glândula tireoide é uma glândula endócrina que fica localizada embaixo da cartilagem cricoide, anteriormente à laringe e em cima da traqueia. As principais células presentes nessa glândula são os tireócitos e as células parafoliculares. Os tireócitos são responsáveis por secretar o T3, que é a triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. O hormônio T4 é produzido em maior quantidade na tireoide do que o T3, mas quando o T4 chega nos tecidos periféricos, ele é convertido em T3, que é o hormônio tiroidiano que possui a ação mais potente. Já as células parafoliculares são responsáveis por produzirem a calcitonina. Esse hormônio é capaz de reduzir a concentração de cálcio na corrente sanguínea. A tireoide é regulada pela ação de hormônios secretados tanto pelo hipotálamo quanto pela hipófise. Esse controle é feito por feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Baseado nas imagens presentes no slide, eu vou explicar como é o mecanismo de funcionamento desse eixo. Neurônios presentes no hipotálamo secretam TRH, o hormônio liberador de tireotrofina, no sistema porto-hipofisário, estimulando a hipófise anterior a secretar TSH. O TSH, hormônio estimulante da tireoide, é responsável por promover a hipertrofia e a hiperplasia dos folículos tireoidianos. Além disso, o TSH também é capaz de estimular a captação de iodeto da corrente sanguínea para dentro dos tireócitos. Em seguida, o iodeto será direcionado para o coloide, onde ocorrerá a associação dele com a tireoglobulina. Dessa maneira, esse conjugado, depois de diversas reações bioquímicas, é transformado em T3 ou T4 pelos tireócitos. Depois disso, o T3 e o T4 são transportados por proteínas até os tecidos periféricos, onde se ligam a diferentes células dos diferentes sistemas, promovendo o aumento do metabolismo do organismo. Em relação à regulação desse eixo, os principais atores capazes de interferirem nesse controle são o frio, o calor, o estresse e os próprios níveis de T3 e T4 séricos. O frio e os níveis baixos dos hormônios tireoidianos no sangue ativam o hipotálamo, aumentando assim a síntese de TRH e, consequentemente, de TSH pela adenopófise. Já o calor, o estresse e as altas taxas de T3 e T4 no sangue inibem a secreção de THR pelo hipotálamo e de TSH pela hipófise. Como dito anteriormente, a tireoide secreta principalmente T4. Porém, como o T3 é o hormônio de ação mais potente, quando o T4 chega aos tecidos periféricos, ele é convertido em T3 pela enzima deiodinase. O T3 é considerado o hormônio mais metabolicamente ativo em relação ao T4. Isso pode ser afirmado porque ele apresenta uma maior afinidade, principalmente aos receptores nucleares. Isso ativa os fatores de transcrição que promovem a síntese proteica. Já o T4 é o hormônio que predomina mais no plasma do que nos tecidos. Isso justifica o seu maior uso como exame diagnóstico para distúrbios tireoidianos. Essa fórmula química representa o hormônio T3, enquanto essa fórmula representa o T4. Agora, vamos falar um pouquinho das diversas funções que os hormônios tireoidianos desempenham no nosso organismo. Os efeitos gerais dos hormônios tireoidianos no organismo são principalmente oriundo da ativação da transcrição gênica. Isso resulta na produção de diversas proteínas pelas células. Em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso central, os hormônios tireoidianos atuam no desenvolvimento do cérebro fetal, na construção da memória, na capacidade de aprendizado do indivíduo e na manutenção do sono. Um exemplo que envolve o sono são as pessoas com hipotireoidismo, que frequentemente apresentam sonolência constante. Já as pessoas com hipertireoidismo costumam ter insônia. Os hormônios tireoidianos também são capazes de acelerar a taxa metabólica basal total, resultando assim, por exemplo, no aumento da atividade das mitocôndrias, no aumento da absorção da glicose, no aumento da gliconeogênese, que é o processo no qual outros substratos são convertidos em glicose, no aumento da glicogenólise, que é a quebra de glicogênio, e no aumento da lipólise, que é a hidrólise dos lipídios. A atuação dos hormônios tireoidianos está muito presente também no crescimento dos ossos e do cérebro dos bebês e crianças. Em relação ao indivíduo que apresenta o hipotireoidismo, o crescimento esquelético é retardado. Já na pessoa com hipertireoidismo, os ossos crescem de maneira excessiva e também são maturados muito rápido.
mas isso não significa que a pessoa necessariamente vai ser alta. Os hormônios tiroidianos também atuam no sistema cardiovascular. Isso acontece porque há um aumento na demanda tecidual do indivíduo, já que há um aumento do metabolismo. Consequentemente, vai ter um aumento do débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado do coração para o corpo, o aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento do inotropismo, que está relacionado com a contratilidade do coração. Paralelamente a isso, já que as células estão aumentando sua atividade, a demanda de oxigênio será maior. Com isso, acontecerá um aumento da frequência respiratória. Por fim, vale ressaltar que outros sistemas que recebem interferência dos hormônios tiroidianos são o gastrointestinal, o muscular, o reprodutor e o endócrino. Bom, agora nós vamos introduzir, de fato, o tema principal do trabalho, que é o hipotireoidismo. Vamos começar falando a respeito das classificações. O hipotireoidismo pode ser classificado em primário, secundário ou terciário. O primário é caracterizado por acometer apenas a glândula tireoide, enquanto o secundário e o terciário acometem, respectivamente, a hipófise e o hipotálamo. Sendo assim, o hipotireoidismo primário cursa com a queda dos hormônios T3 e T4 e, por meio do feedback negativo, a queda de TSH e TRH. Já no hipotireoidismo secundário, tanto o T3 quanto o T4 e o TSH ficam em baixa, e para tentar reverter isso ao aumento do TRH. Por fim, no hipotireoidismo terciário, todos os 3 hormônios ficam reduzidos, já que a deficiência está no hipotálamo, que é o ponto de início do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Aprofundando ainda mais sobre as classificações, vamos falar sobre o que pode originar o hipotireoidismo. No caso do hipotireoidismo primário, temos 3 principais causas. A primeira é a ausência ou atrofia da tireoide. Esse problema pode ser congênito ou adquirido por meio de remoção cirúrgica, que é a tireoidectomia total, ou por meio da exposição ao iodo radioativo. A segunda causa, e também a mais comum, é a chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que eu vou explicar melhor adiante. A terceira causa é a deficiência de iodo, que pode acontecer tanto por defeitos enzimáticos quanto por inibição medicamentosa. É importante ressaltar que o hipotireoidismo primário é mais comum em mulheres com idade avançada ou em pessoas que residem em países subdesenvolvidos, devido à menor presença de iodo que pode ter na alimentação. No caso do hipotireoidismo secundário, ele representa, no caso, 5% dos casos, temos 2 principais causas. A primeira delas é quando a hipófise diminui a secreção do hormônio TSH por conta de um tumor, irradiação, inflamações hipofisárias e cirurgias. A segunda causa se dá pela resistência do indivíduo ao hormônio tireoidiano. Por fim, no hipotireoidismo terciário, a principal causa é a diminuição da secreção de TRH, que pode ser ocasionada por tumores, irradiação, inflamação hipotalâmica e ou cirurgias. Como citado anteriormente, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo primário e, por isso, decidimos dar maior enfoque a ela. Ela é uma doença autoimune caracterizada pela destruição progressiva da glândula tireoide, por linfócitos e autoanticorpos, o que resulta em uma diminuição gradual dos hormônios tireoidianos. Existe uma probabilidade maior dessa doença acometer pessoas com histórico familiar de doenças na tireoide, insuficiência da suprarrenal e diabetes tipo 1, além dela ser mais comum em países desenvolvidos e em mulheres que têm mais de 40 anos. Os principais sintomas dessa doença são depressão, pele seca, fadiga, sensibilidade ao frio, irregularidade menstrual, fraqueza, lentidão e ganho de peso. Já o diagnóstico é feito por meio da dosagem hormonal de T3, T4, TSH e anticorpos, anti-TG e anti-TGO no caso, já que é uma doença autoimune. Apesar da doença de Hashimoto não ter cura, é possível amenizar o quadro dos pacientes a partir da reposição hormonal e quando os sintomas do indivíduo estão piorando. Bom, agora nós vamos falar sobre os principais sinais e sintomas presentes em indivíduos que possuem hipotireoidismo. Vale ressaltar que a maioria deles ocorre devido à queda da taxa metabólica do indivíduo. Os mais comuns são depressão, cansaço e sonolência, cabelos ressecados e com queda, o bócio endêmico, que é caracterizado por ser um edema na tireoide causado pela falta do iodo na dieta. Esse inchaço, no caso, ocorre por conta do aumento da produção de TSH, que faz a tireoide crescer sem produzir os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. A perda de apetite com ganho de peso devido à lentidão do metabolismo,
o aumento do colesterol devido à baixa metabolização de lipídios, podendo desencadear, inclusive, o surgimento de placas de ateroma nos vasos sanguíneos. Anemia, pois a queda da eritropoetina por baixa no metabolismo, prisão de ventre, o mixedema, que é um inchaço generalizado com espessamento da pele, devido à produção excessiva de ácido hialurônico, e, por fim, o cretinismo, que é o hipotireoidismo extremo em fetos, bebês e crianças. Então, para diagnosticar o hipotireoidismo, é necessário a gente realizar alguns exames laboratoriais. A dosagem de T3 e T4 sempre vai estar baixa, independente da classificação do hipotireoidismo. Os valores de referência de T3 e T4 estão mostrados aqui, ó. Também é importante dosar os hormônios TSH e TRH a fim de diferenciar o local que foi acometido. Quando apenas o TSH se encontra baixo, muito provavelmente a hipófise tenha sido acometida. Já quando ambos TSH e TRH estão baixos, é indicativo, provavelmente, né, de hipotireoidismo terciário. Os valores de referência de TSH e TRH estou mostrando aqui. E em especial, como eu já falei antes, né, no caso da tireoidite de Hashimoto, é essencial a gente avaliar também a presença dos anticorpos anti-TG e anti-TPO, porque, como eu falei, né, é uma doença autoimune. Bom, gente, para encerrar, o tratamento do hipotireoidismo requer a reposição hormonal, principalmente T4 livre. Um exemplo de medicamento utilizado nesse tratamento é a levotiroxina. Entretanto, é preciso enfatizar que, né, infelizmente, essa condição não tem cura. E essas foram nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção de todo mundo.